Olá meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais uma lição dos jovens, ok? E hoje nós estaremos estudando já a lição de número 11, tá? Tá se aproximando o final desse trimestre. Você que ainda não comprou sua lição, tá legal? Procure aí a CPAD, procure aí enfim, a sua igreja, a superintendência da sua escola dominical e compre sua lição, tá bom? Antes de mais nada, como sempre a gente tem pedido, você que nos assiste, curte aí esse vídeo, compartilha, e você que não é inscrito também no nosso canal, você pode estar se inscrevendo, nos ajudando aí no nosso trabalho, é tudo que a gente pede, além da oração, que orem por nós para que Deus nos dê força, tá? Sabedoria também e perseverança, tá? Porque às vezes a gente pensa que é fácil, mas não é tão simples assim estar gravando uma lição. Hoje a lição ela vai trabalhar o tema a realidade bíblica da esperança. Eu não vou usar slide, tá bom? A gente está variando. Eu vou aproveitar para falar da própria lição em PDF que está aqui no meu notebook, tá bom? E inclusive eu vou até aproveitar e mostrar para você, professor, como é que se deve estudar uma lição. É muito importante, eu venho frisando muito isso aqui no canal, que o nosso trabalho tem como objetivo levar o professor mesmo a entender que é importante ele estudar a lição, né? Mas não é estar só por estudar, entender a lição para que ele possa dar uma boa aula, ok? Vamos aqui, deixa eu mudar aqui a tela, tá bom? A minha imagem vai sair um pouco daqui, tá legal? Porque a gente vai pegar aqui a nossa lição, olha aí, ó. A lição aí da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E tem como tema, já foi falado, né? A realidade bíblica da esperança. Bem, gente, às vezes tem detalhes na lição, professor da Escola Dominical, tem detalhes na lição que eu acho que é importante a gente estar frisando, pontuando, tá bom? Eu entendo que é importante, como a gente vai ver aqui agora, por exemplo. Observe que a capa da lição pode até parecer um desenhozinho simples, né? Desculpe, acho que a imagem, deixa eu diminuir um pouco a imagem. Aqui tem uma pequena florzinha, vocês podem ver, né? Uma pequena flor. E em meio ela está nascendo, né? Dentro de como se fosse uma pista, né? Um asfalto, de uma rachadura, tá bom? Então, qual é a ideia? Qual é a mensagem? Você pode até começar a aula de domingo na tua sala perguntando para a turma, gente, aqui, porque um simples desenho como esse pode virar um recurso didático, né? Você pode explorar isso aqui em sala de aula. Então é interessante, você pode até perguntar para os seus alunos o que vocês entendem quando vocês olham para essa imagem, né? Que aqui é a florzinha nascendo dentro aqui dessa rachadura em meio a um asfalto. Qual é a ideia, o que vocês podem extrair dessa imagem, que conceito dariam, qual a conclusão, enfim, deixa a turma se expressar. Feito isso, né? Aqui eu já estou dando aqui um recurso para você, para que você possa interagir com a turma, tá, gente? Isso por quê, gente? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é muito bom que a gente comece a nossa aula com uma dinâmica, tá bom? Se você puder usar, seja lá o recurso, a dinâmica que for uma introdução na aula, isso já vai prender a atenção do aluno, porque a aula, gente, é como muito semelhante à pregação, ela precisa ter aí uma boa introdução. Dito isso, vamos aqui continuar, tá legal? A lição tem, como já foi falado, a realidade bíblica da esperança. O texto principal é: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. Veja que Romanos 12:12, pelo menos três coisas ele vai trabalhar: esperança, que é o que a lição está trabalhando, beleza? Paciência, ok? Essa paciência
não é apenas a gente orar e pedir a Deus paciência, mas veja que ela é uma paciência para o quê? Trabalhar nos dias de tribulação e também a perseverança em oração. É o resumo da lição. Diz: em um mundo cheio de desespero, a esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida. Repetindo, em um mundo cheio de desespero, a esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida, tá? E aí nós temos aqui o nosso texto bíblico, que eu sempre digo, eu sempre estou falando para vocês, que é muito importante, tá, gente? É muito importante você estar explorando o texto bíblico. É muito importante isso. Antes de você entrar na lição propriamente dita, que é muito boa, tem muito conteúdo, tem muita informação, mas é importante, se você tiver essa paciência de pegar o texto bíblico e fazer uma leitura, faça uma leitura, pontua, faça anotações. Eu vou te mostrar aqui como é que eu faço basicamente quando eu estou estudando uma lição, tá legal? Vamos lá, voltar aqui para a tela, porque eu gosto, aqui eu tenho que estar mostrando aqui na prática como é que as coisas elas funcionam. Ó, bem aqui, nós temos dois textos, né? Nós temos Salmo 42 do verso 6 ao 11, tá bom? E Romanos capítulo 5 do versículo 1 ao 5. Aqui nesse salmo, pode observar que ele é uma oração que ele começa logo dizendo: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Veja que esse autor, se a gente fosse aqui explorar, e é bom, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá legal? A gente poderia fazer assim pergunta: por que ele usa essa expressão? Primeiro, porque ele está dizendo, né? Aqui eu poderia até, não sei se eu vou ter aqui a opção, né, de escrever. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Aqui não tem essa opção. Mas a pergunta que eu poderia fazer é: por que ele está com a alma abatida, né, gente? Por que a alma dele está abatida? Tá bom? E outra coisa, chama atenção também aqui nesse texto ele diz que ele tem uma lembrança, ó, ele está com a alma abatida, mas aí tem ponto e vírgula, né? E ele vai continuar, portanto, ou seja, porém, aí ele vai mostrar que mesmo a alma dele estando abatida, ele lembra de algumas coisas, como por exemplo, a terra do Jordão, o Hermon e desde o pequeno monte. Ou seja, ele traz aqui uma situação negativa, mas ao mesmo tempo ele equilibra essa situação colocando aqui lembranças, ok? Lembranças que aconteceram aqui nessa terra do Jordão, aqui desde o Hermon até o pequeno monte. Ou seja, aqui no caso, o irmão, a irmã, teria que pegar e entender essa parte, essa fundamentação aqui histórica e entender por que o salmista ele usou essa expressão. Aí continuando, um abismo chama outro abismo. Isso aqui é muito parecido com o que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, que um abismo chama outro abismo. Por isso que alguns teólogos eles sempre dizem: olha, o Novo Testamento ele é a chave hermenêutica, né, para se entender o Antigo Testamento. Então ele fala que um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Você sabe o que significa catadupas? Como eu estou aqui como é que eu poderia dizer? Eu estou aqui no computador. Eu vou bem aqui, se você não sabe, use essa ferramenta, internet, gente. Bota aqui, ó. Eu sei o que significa, mas vou botar só para você ver o significado. Tá aqui o significado da palavra. O que significa essa palavra lá? Qual palavra que nós estamos falando, gente? Catadupa. Resposta: queda estrondosa de água corrente. Tá aqui, ó. Queda estrondosa de água corrente. Origem etimológica: Catadupa. Orum, catarata do Nilo. Então isso aqui, ó, o som. Em outras palavras, meus queridos, o que ele quer dizer aqui em outras palavras, nesse texto aqui? Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, podemos dizer assim, porque a ideia lá de Catatubas é água caindo, em uma forma de cachoeira. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Veja a situação. Lembra que ele começou falando que a alma dele está abatido. Por isso ele está se expressando. Nunca esqueça que os Salmos é um livro poético, então é natural que ele use linguagem figurada, tá? Continuando, contudo, observe o verso 8: o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo.
a oração ao Deus da minha vida. Veja, mesmo ele descrevendo a situação dramática do verso 7 que ele está passando, mas ele retorna a depositar o que? A sua fé, a sua esperança em Deus. Por isso que ele expressa essa expressão aqui, ele vai usar esse tema aqui no verso 8. Aí vem o verso 9: direi a Deus, a minha rocha. Quem é a rocha dele? Deus. Como é que ele está chamando Deus? Rocha. Por que ele chama Deus de rocha? O que é uma rocha? O que o autor quer dizer? O que ele quer falar? O que ele quer explicar quando ele chama Deus de rocha? O que significa rocha para esse autor? Todo mundo sabe que rocha é uma pedra dura, consistente, inabalável, né? Então, é natural. Lembre-se, ele está usando linguagem poética. Ele continua: porque te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Ele fica encabulado, impressionado, porque ele está se dirigindo a Deus. Deus, ele é onipotente, ele é uma rocha, mas parece que ele está sendo esquecido, né? Parece que a angústia, né, sobre a vida dele é maior do que tudo. Aí o verso 10 ele fala: como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Aqui é uma realidade, gente, de quem é muito fiel a Deus, né? Já observa que a gente pensa que só nós passamos luta, mas o salmista está dizendo aqui que ele estava passando por uma situação onde as pessoas desdenhavam, zombavam dele, tá bom? Seus adversários perguntando onde é que estava o Deus dele. Aí o verso 11 fala: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Tá, o verso 11, aí ele vai continuar dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Veja que, meus irmãos, mesmo diante de uma situação ríspida, difícil, mesmo pessoas zombando dele, mas a atitude final dele é: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ou seja, não existe outra saída, não existe outra esperança, outra fonte que não seja o próprio Deus. Ok? Salmo muito bonito, muito rico de significado. Acho que dá para explorar muita coisa aí em sala de aula ou mesmo na sua meditação pessoal sobre esse texto. Romanos capítulo 5, do 1 até o versículo 5, Paulo fala: sede, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma paz qualquer, não é uma justificação qualquer, é tudo por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, da qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança de quê, gente? Óbvio, fala isso com a sala. Na esperança de quê? Do dinheiro, do poder, da beleza? Não, é na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência. Ou seja, para que a gente possa ter paciência, né, a gente tem que ter o quê? Hein, gente? Tribulação, não é isso? Tribulação. Para que a gente possa ter paciência, a gente tem que ter tribulação, né? Aí ele continua. E a experiência, ela vai... A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Porque não dá para ter esperança. Observe que isso aqui está muito bem conectado, né? Ó, a esperança, ela é o resultado de quê, gente? Da experiência, tá? Ela é o resultado da experiência. Então, para que a pessoa possa ter esperança, ela primeiro tem experiência. Então, quem tem experiência, quem tem realmente intimidade, tem vida com Deus, ele nunca vai deixar de ter esperança. Porque ele já provou na prática, que essa é a experiência aqui, que de fato Deus, ele é com o crente sincero que o busca, tá bom? Aí o verso 5 ele fala: e a esperança não traz confusão. Não, ó, a esperança, ela não traz o quê? Confusão, tá bom? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que texto maravilhoso esse texto aí, né? Esse texto é de Romanos, gente. Veja que
a convicção, a certeza do apóstolo é tremenda com relação ao assunto. Veja lá que ele vai falar que a pessoa só pode ter esperança se ela tiver o que? Experiência. E que essa esperança, ela não se confunde, ela não tem como vacilar, porque ela está fundamentada em Cristo Jesus. Agora vamos para a lição, para os tópicos, tá bom? Nós temos aqui, a lição está dividida em 3 tópicos, tópico 1, tópico 2 e o tópico 3, tá bom? Acho que até aqui você tem entendido como é que é o processo de dar uma lição. Temos aqui a introdução. Essa introdução aqui vai falar, por exemplo, como é que o mundo estava, né? Ou anda. Nós recentemente, em 2019, né? Nós sabemos que, na verdade, foi 2020 mesmo, né? Que começou essa ideia aí da Covid-19. Sabemos tanto pessoas que morreram. Aqui você pode começar abordando exatamente isso. Como é que era o mundo do final de 2019 para o final do ano, para o início do ano 2020. Pergunte aos seus alunos em sala de aula o que eles esperavam de 2020, se a humanidade de fato estava preparada para o que viria, que no caso a Covid-19 foi algo realmente que matou muitas vidas, tirou a vida de muitas pessoas, ricos, pobres, negros, brancos, ateus, teístas, enfim. Muita gente morreu aí nesse período aí da Covid-19, né? Primeiro tópico da lição vai falar uma fé cristã numa era de quê? Desespero. É exatamente o que nós estamos vivendo, gente. A nossa época é uma época de desespero. Desespero total. A gente sabe que o mundo vive realmente completamente... A gente nunca sabe o que vai acontecer, gente. Nunca sabe. Ó, por exemplo, a lição começa falando da Covid-19. Aí é bom você tocar nesse assunto e trazer essa reflexão para a turma, para a sala de aula, mostrar que às vezes as coisas estão indo de um jeito, né? Parece assim que tudo está muito bacana, muito legal, e de repente acontece uma reviravolta, como foi o caso do final de 2019 para o início do ano de 2020. Agora um detalhe, né? A gente vê como é que são as coisas. Falando um pouco sobre esse assunto. Na área, por exemplo, de finanças, de empresa, a gente sabe que muitas empresas fecharam, muitas empresas quebraram, porém também muita gente ganhou dinheiro, muita gente até ficou rica, outros cresceram, tá, em cima desse problema. Então tudo é uma questão muito de perspectiva também, de como cada um olha a situação. Então o primeiro tópico vai falar sobre a fé cristã numa era de desespero. A lição, gente, ela é bem prática. A lição ela é muito simples, tá? Então por isso que eu estou fazendo aqui esse jogo, para que você possa entender que você precisa trazer algumas chamadas, alguns recursos para que você possa aprender seu aluno em sala de aula, tá? Nós temos aí, ó, por exemplo, o primeiro subtópico fala desespero provocado por doenças e guerra. Esse primeiro subtópico aqui é o que eu acabei de falar. Tudo que você possa imaginar de doença ao longo dos anos na história da humanidade vem assolando a raça humana. Nós tivemos aí, por exemplo, a peste bubônica, né? Ou mais conhecida como a peste negra, ali que ocorreu na Europa, que dizimou ali muita gente, diz que centenas de pessoas morreram na Europa. Nós tivemos, por exemplo, agora de 2019 2020, a Covid-19, já tivemos, por exemplo, uma grande epidemia em outras áreas, né? Vírus, como por exemplo o HIV. E assim, gente, as doenças têm realmente provocado um grande desespero nas pessoas. Veja que tem gente que está nesse exato momento no hospital, né? Só Deus na causa, né? Outra situação também que causa muito espanto é isso bem aqui, ó, guerras. Desde que o mundo é mundo, vem tendo guerra. A primeira guerra que nós vamos ver na Bíblia, na verdade não vou nem dizer que foi uma guerra, mas que causou a morte de alguém, foi a história de Caim e Abel. Ali não é uma guerra propriamente dita, mas o seu irmão Caim, como vocês sabem, né? Caim, irmão de Abel, por uma questão de inveja, né? Por querer fazer as coisas de qualquer jeito, acabou tirando a vida do irmão. Então as guerras, meus irmãos, é algo constante. Todo tempo houve guerra, ou guerras locais, ou guerras mundiais, né? Nós já tivemos aí ao longo da história da raça humana 2 guerras mundiais, que foi uma verdadeira tragédia. Então, esse aqui é o primeiro ponto que vai tratar o que tem levado muita gente a entrar no desespero, né? Por questão de doença e questões também de guerra.
O segundo subtópico, tá? Antes de passar para lá, gente, é interessante você ler essa passagem aqui, ó, 2 Coríntios, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 2, 2, do 1 ao 10. Deixa eu ler aqui com vocês essa passagem, porque às vezes a gente pensa que tem o super crente, né? A gente pensa que tem super crente, a gente pensa que o que ora mais, tá? Aquele que jejua mais, se congrega mais, ele não passa sofrendo. Mas olha o que Paulo vai falar aqui em 2 Coríntios, capítulo 2. Eu achei isso aqui muito forte, gente. Ó. Capítulo 2, versículo 10, que diz assim: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em que esperamos que também nos livrará ainda. Deixa eu ver aqui rapidinho, só o texto aqui, gente. É 2 Coríntios, né? Capítulo 1, verso 10. É isso mesmo. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então aqui é Paulo falando sobre a questão de Deus ter livrado a ele de morte, né? Mas tem um outro texto, sim, é o 8, versículo 8. Lê esse texto com a galera, né? Com a tua turma aí. É o capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Vamos ver isso aqui na internet, gente, esse texto. Vou mostrar aqui para vocês aqui na internet, esse texto aqui. Tá bom? Tá bem aqui. Cadê, meu pai? Eu não sei se apareceu aí, ó. Bíblia. Só para te mostrar um negócio aqui que eu achei muito interessante. Tá? Vamos lá, cadê Jesus? Livros da Bíblia, vamos lá, é 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Capítulo 8 não, capítulo 1, aí o verso 8 aqui, ó. Olha aqui que tá aqui, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, tá? Pois que fomos sobremaneira agravados, o negócio foi sério, mais do que podíamos o que? Suportar. Quem está falando aqui é Paulo, homem de oração, homem experiente, homem experimentado, paciente, com dons do Espírito Santo. Mas ele fala que podíamos suportar, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. O que quer dizer essa palavrinha aqui, desesperamos? Vamos ver aqui, tá? Vamos só ver aqui essa palavrinha. Eu sei, mas eu quero mostrar na prática. Quer dizer, o professor tem que fazer isso aqui para ele entender, ó. Desesperamos vem do verbo desesperar e significa o mesmo que exasperamos, iramos, né? Abespinhamos, acirramos, assomamos, embravecemos, encolerizamos, enervamos, enfurecemos, tá? Então, a ideia lá de desesperamos é essa aqui, ó, desesperar, ou seja, ele teve um certo desespero, né, de modo tal que até da vida ele ficou desesperado, ou seja, o próprio apóstolo Paulo reconhece que em dado momento da vida dele, aqui na Ásia, a Bíblia não fala exatamente do que ele está dizendo, mas pela leitura que a gente faz do texto aqui, do contexto, percebe-se que foi algo realmente muito grave, porque ele usa essa palavra agravado, ou seja, aumentado, né? O que seria agravados aqui, ó? Tá? Gente, isso aqui é muito importante. Você que tem seu celularzinho em casa, você pode pegar e tá, né, vendo essas coisas, ó, agravado, que se tornou pior, mais grave, piorado, que se exasperou, exacerbado. Veja que quando a gente coloca lá o significado, até melhora, né, o entendimento do texto. Tem professor que tem dificuldade, é interessante você pegar aqui a palavrinha, não consegue, não sabe.
Não tem problema, gravou ali aquela palavra, escreveu, anotou, grifou, aí tu vai lá no dicionário ou em livro físico ou aqui mesmo no Google, que você vai conseguir aí ter a resposta. Então Paulo está dizendo o que, gente, aqui? Que ele passou por uma situação extremamente grave, né? Voltando aqui a nossa lição, tá bom? É o que estava aqui em 2 Coríntios, é importante ler isso aqui. Aí ele fala, desesperança por questões econômicas e profissionais. É o que mais acontece hoje, irmão. Ó, aqui a lição fala, ó, notemos que tal sentimento afeta grupos sociais cujos governos não conseguem prover as estruturas básicas para a sua população. O que acontece nos países mais pobres, mas também acontece em países desenvolvidos onde há altos índices de suicídio. O desespero afeta a nossa percepção do presente e a desesperança, a nossa percepção do futuro. Então, outra situação também que está aqui dentro, essa questão da fé cristã numa era em que os crentes estão vivendo, é isso bem aqui. Além da que já foi falado, a questão das doenças, da guerra, você vai enfrentar também questões econômicas e também profissionais. Há uma incerteza econômica muito grande no mundo, não é só no Brasil, é no mundo todo, tá bom? A questão também profissional, cada vez mais a gente sabe que é difícil conseguir um trabalho especializado, um trabalho onde você possa ganhar bem e exercer uma profissão, porque isso aqui cada vez mais profissão, trabalho está muito relacionado com a educação, com a tua formação, cultural, tudo isso, tá? E a outra questão também aqui, isso aqui é o ponto 2, né? É o ponto 3, a busca por esperança nos lugares errados. Aí acontece tudo isso aqui, gente. Olha, o povo já está vivendo essa situação, né? Questão de doença, de guerras, né? A questão econômica profissionais. Aí fica um caos. Aí ele vem para cá. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai buscar no que ele fala aqui, misticismo. Tá bom? O que é uma pessoa mística, gente? Vai aqui no YouTube. YouTube não, gente. No Google, tá? Já tô adiantando as coisas aqui já, né? Aí tu coloca aqui a palavra misticismo. Significa o quê? Inclinação para acreditar em forças, veja que está no plural, e entes sobrenaturais. Crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagem. É bom dizer uma coisa que deixa eu falar sobre essa palavra. Tem muita gente que fala assim na igreja, né? Rapaz, fulano é muito místico, mas se a gente for analisar bem, todo cristão, todo crente é místico. Em que sentido? Porque todos nós que estamos dentro da igreja, de certa forma, a gente busca o sobrenatural. Então, nesse sentido, nós somos místicos. Não existe nenhum problema em ser chamado de místico. Mas na questão da lição, como você pode ver aqui, na questão da lição, essa palavra místico aqui é um problema, por quê? Porque ela cai nos campos da adivinhação, tá? Como ele fala aqui, por exemplo, deixa eu ver isso aqui, tá? O oculto, cadê? Misticismo, misticismo na adivinhação e no oculto, informações que as ajudem a tomar decisões acertadas. Ao invés de buscarem em Deus uma esperança, recorrem às trevas para serem cada vez mais confundidos. Aí é um problema quando a pessoa mergulha no mundo do misticismo. Isso aqui é como se fosse um oceano de águas profundas. Ele corre o risco de ser enganado, ele ser embaraçado, e ele se perder e às vezes até cometer erros como do tipo a morte. O segundo tópico da lição, dessa lição, o primeiro tópico foi só para falar, meus queridos, a fé cristã, que ela está a enfrentar esses desafios, né? De uma falta de desespero total, uma falta de esperanças, porque aí nós enfrentamos as questões. Porque isso aqui, gente, todo mundo passa, né? Doença, guerra, falta de emprego, né? Como a lição mesmo fala, falta de emprego, que são as questões profissionais e também a questão econômica. Nós temos também aqui a esperança para esta vida. Aí aqui, esse segundo tópico, ele é um contraponto ao primeiro. Por quê? Primeiro, a nossa salvação. Tá? Pergunte para a sua turma. Seria interessante você perguntar para a turma, professor, por que ele acha que ele vai para o céu, né? É interessante se fazer essa pergunta. Por que tu acha que tu vai para o céu? Onde é que está fundamentada essa ideia? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, rapaz,
fulano de tal disse que se ele morrer ele vai para o céu. Mas aonde é que está essa fundamentação? Ou em outras palavras, como fala a lição, aonde é que está a esperança? Tá? Porque todo crente, ele tem que ter sim convicção da sua salvação. Isso é fato. Por isso que a lição ela enfatizou muito bem. Ó, a salvação ela é oferecida por Deus. Em primeiro lugar, por que eu sou salvo? Porque isso não depende de mim. Ela é algo que foi oferecida por Deus. É motivo de esperança para quem aceita que a Jesus. Pense, toda pessoa que aceita Jesus, desculpa, ele tem esperança. Ó, 1 Tessalonicenses 5,8 diz: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, tá aí a dica aí, nossa esperança está toda fundamentada em Deus. Segundo, uma mente transformada por Cristo. Ó, uma mente transformada. Há uma conexão entre esperança e a capacidade de pensar segundo a palavra de Deus, né? Segundo a palavra de Deus. Tem gente que, infelizmente, pensa muito para baixo, pensa fora da Bíblia, pensa fora da palavra de Deus. Aí fica complicado, né, gente? Deixa eu voltar aqui a tela. Eu não sei se apareceu lá agora há pouco a lição, mas eu vou falar de novo aqui, ó. Uma mente transformada por Cristo. Repetindo, há uma conexão entre esperança e a capacidade de pensar segundo a palavra de Deus. O apóstolo Pedro disse que seus leitores, crentes, que naquele momento estavam sendo perseguidos, que santificassem a Cristo no seu coração, ou seja, na sua mente. É muito importante, gente, isso aqui é muito importante. Pensar biblicamente. Por isso que a gente sempre fala, leia a sua Bíblia, estude a Bíblia. Como diz a palavra de Deus, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, louvável, que isso ocupe o vosso pensar, né? Para que você possa de fato ter essa mente aqui transformada. Porque, irmãos, do jeito que o mundo tá, se você, por exemplo, tem gente, irmão, ó, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho interessante. Isso aqui é importante explicar. Tem gente, meus queridos, que adora, por exemplo, usar rede social. Aí fica mandando aqueles videozinhos de YouTube, de TikTok, né, do Quai, enfim, dessas redes sociais que tem aí joga no grupo. Ó, tá vendo aqui? Como, por exemplo, agora aconteceu, recentemente, todo mundo sabe, aconteceu esse problema no Rio Grande do Sul, onde ali as pessoas sofreram com a questão da enchente, né? E aí o pessoal já fica aqui em São Luís, falando de que não sei quem falou um estudo baseado não sei de quê, que no dia tal, no ano tal, São Luís vai ser também inundado pela água. Todo mundo sabe que São Luís é uma ilha. Nós sabemos, eu moro aqui, você que mora aqui sabe. Nós somos uma ilha, tá bom? Que nós, como as pessoas só costumam falar, nós não temos duas entradas por terra, nós só temos uma entrada. Essa mesma entrada é a mesma saída. Tem saída por água, tem saída pelo ar, é claro. Mas assim, por terra é a saída que tem. Aí as pessoas ficam falando isso e começam a criar o quê? Caos, desesperança, desespero. E às vezes, irmão, o que a gente observa, professor, é bom tu falar isso, é que são os próprios crentes que cometem essa gafe, cometem essa besteira. De ficar propagando, em vez de ele ser um profeta de Deus, em vez de ser um profeta que propaga a palavra de Deus, não. Ele é como é que costuma falar? Ele é um profeta, mas é do caos, da destruição, do descontrole, do desconforto. Ele não se dá conta disso, mas é isso que ele faz. Então, é bom trabalhar isso em sala de aula, beleza? Voltando aqui à lição, tá? Aí o terceiro tópico fala a certeza de que Deus está no controle. Gente, essa lição, quando ela fala sobre a realidade bíblica da esperança, a esperança, gente, ela tem que ter uma base. E a base da esperança é essa aqui. É Deus. Deus é a base. Ter esperança em relação ao amanhã não é uma forma de fugir da realidade. Ou seja, não é porque a gente tem esperança que a gente não vive dentro de uma realidade. Mas, é como ele fala, é a certeza de que nada foge ao controle do Senhor. Não é isso que a gente prega? Que Deus está no controle, que Deus é onipotente. Pergunte para a turma de vocês, o que significa a palavra onipotência? Quando a gente fala assim, Deus ele é onipotente, o que queremos dizer com isso? Tá? Porque se isso aqui não faz sentido, como ele fala aqui, ó, é a certeza de que nada foge ao controle do Senhor. A fé cristã, segundo a palavra de Deus, direciona-nos a olhar não para a circunstância, mas para o eterno.
que nos ama e sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. O cristão não é, portanto, uma pessoa que busca fugir da realidade presente, mas sim uma pessoa que acredita na soberania de Deus no presente e na eternidade ao lado de Jesus Cristo. Tá? Então, e para fechar, nós temos a esperança para a vida que virá. Primeiro, observe bem, todo mundo passará por isso aqui, a não ser que seja arrebatado, né? Todo mundo passará pela morte. Mas a nossa esperança, que mesmo passe pela morte, é que a palavra de Deus, ela nos garante que nós seremos o quê? Ressuscitados. Que é o contrário, né? Como diz Jó 18,14, para o que não tem Jesus, a morte para ele é isso aqui, ela é o rei dos terrores, né? Mas para quem tem Jesus, o pensamento é diferente. Como ele fala, contudo, já que ninguém pode escapar da morte, advindo do processo de envelhecimento ou de algum outro efeito do corpo, porque os cristãos têm esperança de que um dia serão vencedores sobre a morte. A esperança que o cristão tem acerca da vida sobre a morte não se pauta naquilo que ele pode fazer, pois a morte é inerente à humanidade pecaminosa. Mesmo tendo aceitado a Jesus e sido feitas novas criaturas, ainda estamos sujeitos aos efeitos do pecado em nosso corpo mortal, né? A esperança que o cristão possui acerca da vitória sobre a morte se pauta no poder de Deus e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, tá claro, isso aqui tá muito simples, isso aqui não tem muito, tem coisas, tem lições que não são tão complexas. Isso aqui é uma que dá para você trabalhar ela bem legal em sala de aula, né? Segundo tópico, a vitória sobre o mal é uma outra esperança que nós temos, tá? É outra situação que nós temos também, meus queridos, é a questão da vitória sobre o mal, né? É porque muitas perguntas são feitas. Se existe um Deus bom, por que existe o mal, né? Se Deus ele é onipotente, então por que ele não acaba com o mal? Mas a gente tem essa resposta de uma forma concreta? Claro que não. A gente sabe que quando a gente entra para o campo da filosofia e começa a filosofar a questão da origem do mal, os problemas do mal no mundo, a sua atuação, a sua força, por que existe tanta maldade, né? Por que existe tanta coisa ruim, se existe um Deus soberano e que esse Deus soberano ele é bom, tá? Apesar de não sabermos responder, apesar de não saber dar a resposta, mas é como a lição fala. A lição fala uma coisa que é interessante, tá bom? Nós cremos que haverá um dia, isso aqui, ó, a vitória sobre o mal, né? Por quê? Porque o mal, um dia ele terá que passar pelo julgamento também. E para finalizar, a lição fala de não pague o mal com o mal. Isso aqui é uma regra áurea, né, da vida cristã, onde a Bíblia nos ensina que temos que nos afastar do mal, mas não pagar o mal com o mal. Ok, gente? Então, na próxima aula, estarei estudando aqui a realidade bíblica do Evangelho. Esse assunto aqui vai ser top, cara. Vai ser top, meus irmãos, porque nós vamos falar sobre cultura. E como é que se dá o Evangelho dentro de uma cultura caída, contaminada pelo pecado, né? Mas isso aqui fica para a próxima aula e a gente não vai adiantar aqui as coisas, tá bom, gente? Então, meus queridos, foi isso daí. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com a sua aula. Deus te abençoe. Tenha uma aula bacana, uma aula boa domingo que vem, tá bom? E explore esse assunto sobre a esperança da melhor maneira possível, assim como Deus colocar na tua mente, no teu coração. É isso aí, vamos ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.